falando um pouco dos 30 anos da Forrotec, uma empresa que se estabeleceu no mercado setor calçadista de componentes em Novo Hamburgo e vem nesse tempo todo desenvolvendo produtos de alta performance, de qualidade para o setor calçadista, moveleiro e artefatos. Claro que isso tudo devemos às parcerias, à fidelidade, ao nosso trabalho, não só dos nossos clientes, como os nossos companheiros, nossos parceiros, nossos funcionários que hoje estão com a Forrotec. Então, vai aqui o meu agradecimento dos 30 anos. É uma luta constante e que seguimos nesse caminho, nesse projeto que a gente levantou nesses anos todos aí. Olá, amigos, muito boa tarde. Chegando na segunda-feira com debate bola, é isso mesmo, né? O pessoal está acostumado com o Eduardo Pires aqui, todo malhado, bonitão, magrinho. Hoje tem esse gordinho por aqui, né? Eu, Jairo Cuba, junto com o Benhur Pereira, nossos convidados que já vamos apresentar, tendo a honra nessa semana aí, na mini férias do Eduardo Pires, de estar apresentando junto com o Benhur Pereira o debate bola. Você é nosso convidado a participar a partir de agora, né? Na página aí da Vale TV no Facebook, também do Debate Bola, mandar sua mensagem, interagir conosco ao longo do programa aí. Muitos assuntos, né? Internacional jogou no sábado, venceu. O Grêmio joga hoje à noite lá em Alagoas. É semana de Libertadores da América. E, claro, vamos falar também das coisas aqui do Vale dos Sinos. Começar a apresentar... Não, primeiro boa tarde ao Benhur Pereira, né? Ele que é titular do programa ao lado do Eduardo Pires, não vou eu que vou pular a apresentação, né? Tu já ia cair no primeiro programa. Boa tarde. Boa tarde aí aos amigos que sempre acompanham. E Eduardo, um mês de programa já de férias, olha, estão pagando bem aí. Hein? Eu ia dizer, esse contrato dá para assinar onde, hein? Não, a cada mês, uma semana de férias? Não, deixa ele por lá. Um abraço aí ao Everton e ao Márcio, que já... O debate vai ser bom aqui. Tem umas perguntinhas para fazer pro Everton. Imagina gol do Sarrafiori. Imagina por dentro ainda jogando, imagina, né? Eu vou começar com por quem é mais calmo, será que é mesmo, hein? Grande Márcio Ram, ex-atleta aí de Caxias, Novo Hamburgo, tantos clubes, campeão gaúcho 2000, auxiliar técnico hoje com o Lisca lá. O Márcio, seja bem-vindo ao Debate Bola. Muito obrigado pelo convite, um prazer enorme estar mais uma vez aqui conversando com vocês. Tá certo, e o grande Everton Cury, né? Quem é que não conhece o Everton Cury aqui no Vale dos Sinos? Boa tarde, Everton. Boa tarde, prazer estar aqui, toda segunda-feira sempre venho bater meu cartão. Exatamente, aqui. Né? E agora, Jairo, ex-gordinho, né? Tu é o ex-gordinho. Aos pouquinhos, né? Né? Aos pouquinhos ainda. E melhorou muito a estampa, porque o Eduardo é contratado para festa de criança, eu acho que até ele deve estar... fazendo algum bico numa festinha, ele é contratado para assustar a criança em festa. Sabe aquela criança chata que incomoda? Eles levam o Eduardo para ele assustar aquela criança. Só falta ele chegar da praia e dizer que voltei estressado, porque ele está sempre estressado. Sim. Só falta ele me dizer Não, ele vai voltar estressado porque eu tenho certeza que com a apresentação do Jairo aqui vai balançar a roseira dele. Futebol é resultado, né? Futebol é resultado. Eu e o Eduardo fomos tirar juntos. Ele pediu para mim ficar sentado, não sei porquê, né? Vamos lá, vamos começar então o nosso debate falando das coisas do futebol. Vamos começar pelo começo, né? Começar pelo final de semana. No sábado, o Internacional venceu a equipe do Ceará no Beira-Rio pelo placar de 1-0. Uma equipe reserva, o Odair mandou a campo, mas conseguiu a vitória, que era o principal, né? Venceu com o gol do Sarrafiori e o Everton, tu que tem esse sangue vermelho. Gostaste da atuação do Inter e principalmente do garoto Sarrafiori? Sem dúvida alguma, principalmente o primeiro tempo do Inter, no primeiro tempo intenso. Sarrafiori, como bem eu já havia colocado, não sei se no ar ou antes aqui, jogando por dentro, que é a posição, que é o que eu tenho diversas vezes colocado aqui. Tá? E se, sendo escalado, ele sempre dá uma resposta positiva, inclusive com gols, tá? Eu quero saber de novo, quero perguntar de novo o que resta, o que mais ele precisa fazer. Dizem que ele se desliga do jogo de vez em quando, que ele fica em determinados momentos apático. Nós temos que analisar uma coisa. O jogador diferenciado, e o Sarrafiori, para mim, o é,
não posso dizer que seja um craque, eu acho que é um projeto, tem tudo para ser um craque. Esse jogador diferenciado, ele é um jogador clarividente, ele é um jogador fatal, ele é um jogador que decide o jogo numa pifada de bola, num lançamento ou no gol que faz. Este é o Sarrafiori. Agora, vai querer cobrar uma intensidade de 90 minutos dele? Tem outros para fazer essa função. Ele tem que ser o jogador da criatividade, o jogador talvez do penúltimo passe ou mesmo da finalização. E eu acho que isso ele faz com extrema maestria. Eu não assisti o primeiro tempo, Everton, até gostaria, tu que assiste o jogo, até te fazer uma pergunta. Ele jogou o primeiro tempo inteiro por dentro. Por dentro. Por dentro. Inclusive o gol dele, aquela parede que chegando por dentro. Que o Trellis é chegando por dentro. Porque o que sempre me chamou a atenção, e a gente pode, o Márcio está trabalhando hoje no lado de fora também, me parece que sempre ele entrava para acompanhar um lateral. Até porque pela treina, juventude assim, dele, né? O pessoal, os setoristas do Inter em Porto Alegre, que a gente tem contato... E até por ter o D'Alessandro por dentro, né? Então, mas querendo mesmo... ou não, ele perde um pouco de espaço em treinar daqui a pouco por dentro. O Nico andou jogando também, mas, e aí quem acompanhava era o Sarrafiori. Mas por isso que agora, com alguns jogos, o D'Alessandro ficando por fora... Provavelmente ele vai ser esse substituto por dentro, certeza. Um cara de criação, um cara de aproximação, chegando por trás do centroavante para finalizar e dar o último passe. Ele tem parecida com o D'Alessandro. Exatamente. Né? Exato. E a finalização dele é muito boa. Bate muito bem. Bate muito bem. Agora, vocês não acham que o Odair está demorando demais para começar a utilizar de forma mais efetiva o Sarrafiori? Olha, claro que aquela história que você falou sobre o treino, ou daqui a pouco ele se desliga, enfim... Mas ele é um jogador que tem mostrado qualidade desde a sua chegada. Tem dado resposta em todas as partidas que ele entra. E o Odair já testou vários jogadores ali, né? Quando o D'Alessandro não pode jogar, outro jogador mais efetivo. E aí ele vai, as coisas não andam, e o Sarrafiori entra e resolve. Não está na hora de agora dar uma chance para o garoto? Particularmente, Jair, eu entendo que, em função de ser menino, é mais fácil tirar do time porque ele não vai bater boca. Né? Ou seja, sabe que dentro de um grupo existem questiúnculas, né? E às vezes elas têm que ser conduzidas de uma forma que se mantenha o grupo coeso e assim por diante. Evidentemente que o carteiraço no futebol é ruim como ele é ruim em qualquer situação, mas ele existe. E às vezes a presença de A ou B se justifica em função de alguma liderança interna, a gente não sabe, só quem está lá dentro sabe. E ali, o Internacional mesmo, eu acredito que acompanhando e tendo algumas pessoas dentro do Internacional que são próximas a mim, a gente tem contato, o Sarrafiori estava num momento de adaptação também. Então ele foi usado no Sub-23, ele precisou de um processo de amadurecimento. Do garoto, né? É um amadurecimento, um ganho de massa muscular que ele chegou abaixo. Muito fininho. Estava muito fininho. Hoje tu vê, nesse último jogo agora, jogando o jogo contra o do Ceará, eu assisti, ele já está mais forte, está conseguindo dar uma sustentação maior nas chegadas. Já vai mais no impacto, Exatamente. E os resultados aconteceram. E os resultados, Inter, né? ele tem entrado, o Inter está colocando ele aos poucos, ele tem dado essa resposta positiva. Eu acredito que daqui para frente ele vai. O que eu cobro muito, mais. Márcio, é o seguinte, é que por muitas vezes ele vai para o banco e ele é preterido. No Grenal eu não consegui entender que ele tivesse sido preterido. É um dos jogos que eu poderia ter jogado. Por que o Odair, num jogo que nem o Grenal, não colocou o Sarrafiori? Evidentemente que a gente fala em hipótese, né? Mas eu vislumbro que aquele primeiro tempo do Grenal, do jeito que aconteceu, se o Sarrafiori estivesse em campo, o Inter tinha liquidado o jogo. Do jeito que aconteceu aquele primeiro tempo. Mas isso é suposição, né? Porque não aconteceu. Eu acho que o Odair ele tem uma característica bem fácil assim, de definir. Pelo lado direito, ele gosta de marcar muitos laterais. Ele não tira um volante para fazer a cobertura. Exatamente. O Edenilson poderia fazer aquele balanço e dar aquela cobertura. Então ele coloca o Nico ou o Sarrafiori, quando entra, ele tenta usar essa mesma característica. No lado esquerdo, se não entra um atacante, vai o Patrick, que também tem essa característica, né, de bloquear, principalmente contra o Palmeiras. Ele entrou e terminou eu acredito a passagem do Marcos Rocha. Que eu acredito que o não que o Odair achou o time, porque ele estava usando o Nonato também por dentro, mas com a sustentação, entrando o Patrick, ele deu uma sustentação maior para a equipe para marcar, onde liberou mais o D'Alessandro por dentro.
não fez isso é no inegável, tripé. isso é inegável. Entendeu? Fez o tripé. Exatamente. E aí o D'Alessandro até não precisou acompanhar tanto. Quando ter a bola, ele poder ter Preservar a o chegada. D'Alessandro. Agora vocês já exatamente, não porque daí precisam. Com o preserva Nonato, ele não tem essa liberdade. parte física do D'Alessandro para ele poder criar. Né? Exatamente. E pra Vocês já poder jogar prestaram mais tempo, né? atenção, Sem dúvida. Everton, já prestaram atenção que o D'Alessandro gosta de cair lá na direita. Pois é. Várias vezes ele claro tem que se esse- ele vai para ele sair tem- com a bola, ok. Mas às vezes no retorno ele já retorna para Ele marcar tem o esse lateral. cacoete, eu acho que muitas vezes, pelos técnicos anteriores, isso foi colocado para ele. Porque quando ele veio para o Inter, ele não tinha essa. Até porque ele era bem mais movediço, era muito mais jovem, né? Mas, de fato, ele tem uma tendência Aí pra natural, direita, né? A cair pela direita. Mas eu gostaria de chamar a atenção para um outro jogador que me agradou sobremaneira, que foi esse menino Fux, Bruno, né? Não, Bruno Fux. Fux. Zagueiro. A saída de bola dele, Da com seleção muita sub-23. qualidade, muita qualidade. Vigor físico muito grande. Muito 1,91 m e não é 1,91 m. como a gente chama no Às vezes, no dia até foito de tanta força que ele tem, de tanta energia que ele jovem tem ainda, de né? querer Imagina a antecipar. ânsia, hein, Mas- mano? Pra entrar num... Mas Querer o que comer mais a me bola. chamou a atenção é que ele não teve medo de sair jogando, ele é voluntarioso, né? Muita força. É muita força e muita explosão, É. porque um cara de 1,91 m tem uma característica, às Não vezes, tem tanta mobilidade, de ele ser tem. mais Mais lento. lento, E ele enfim. tem uma mobilidade incrível. O André Jardini já viu essa qualidade nele e convocou para a seleção que disputou o torneio de Toulon, né, por exemplo. Vocês acreditam que o Inter já está classificado para a próxima fase ou o Nacional pode complicar o Colorado no Beira-Rio quarta-feira? Depende do tamanho do salto. Eu acho que esse time não é um time de colocar salto. Né? Mas é muita badalação da torcida, da imprensa, mas eu acho que tem maturidade. O Eduardo Pires, na sexta-feira, quando eu vim participar aqui como convidado, ele disse que o Nacional entraria em terceiro ou quarto no Campeonato Gaúcho e em 10º ou 12º no Brasileirão. É por aí, né? Eu acho que ele forçou um pouquinho a barra. Ele forçou um pouquinho a barra. Eu vi o time do Nacional que eu achei bem organizado lá. Aquele jovem também, né? Um time que chega Diferente, Eu ia dizer, diferente nacional, né? exato. Sempre são jogadores veteranos. né? É um time Mudou que tem bastante a bastante questão física. né? Perfil, mudou bastante. Até por ser o futebol uruguaio, né? Um E futebol... me chamou muita atenção a combatividade, a qualidade de jogo daquele Lorenzetti. Né? Não, tocaram bem a bola. Tocaram bem a bola, dentro do faltou um nível, pouco né? de chegada. Eu acho que se o Inter encarar com seriedade, faz 2, 3. Mas sabe como é que é, né? E Isso o Inter tudo é forte no Beira-Rio, né? Pô, o Inter é forte no O Beira-Rio, Internacional, né? nos últimos 15 jogos pelo Campeonato Brasileiro no Beira-Rio, ele perdeu apenas para o Atlético Mineiro ano passado. E que foi, na eu última assisti rodada, né? aquele jogo todo, que foi um absurdo. O Atlético chutou 2 bolas e o Inter perdeu uma dúzia Foi de gol. 2-1, né? É. Ou seja, demonstra a força que o Inter tem no Beira-Rio, né? Eu E acho que a na dupla Grenal Libertadores tá passa por invicto, essa enfim. fase, sem dúvida alguma. E o Palmeiras nessa descendente que tá, não sei. Aí o Grêmio cresce contra o Palmeiras. mas eu acredito que o Palmeiras vai passar também, Everton. Ah, não. Jogando dentro da sua casa. Mas eu já com o tô Godoy. pensando, não, eu já tô nas pensando quartas, em nas em quartas. Grêmio e Palmeiras. Vai ser um jogão. Jogão. Vai ser um jogão. O Palmeiras está deixando de ser o bicho-papão, né? É. Aquilo que a gente olhava o Palmeiras antes da Copa América, parece que o Palmeiras está perdendo. É né, que o que Márcio? estava acontecendo, Jair, assim, na minha visão, dentro do campeonato, nas competições, é surreal, porque o Palmeiras estava com 92% de aproveitamento. No Campeonato Brasileiro. No Campeonato Brasileiro. É praticamente muito impossível, difícil. É praticamente muito Invicto difícil. desde agosto do ano Do passado. ano passado. 30 rodadas invicto, quer dizer, Então, isso deu quase não, um campeonato o inteiro. campeonato todo. Então é muito difícil acontecer novamente, manter essa, mesmo mudando jogadores, mudando pelo elenco que o Palmeiras tem, mas quem vai jogar contra o Palmeiras, os caras vão com faca nos Tão dentes. jogando entendeu? a final da Copa, é. Porque todo mundo que quer tirar uma casquinha do Palmeiras quer vencer o Palmeiras. E aí existe a oscilação que é normal dentro do futebol. Como é que... E além disso, um detalhe Pode falar. sobre isso, né? Tu esteve lá dentro do campo, tu sabe melhor que ninguém. Tu vem numa sequência de vitória. Daqui a pouco tu toma uma paulada e é desclassificado, como foi contra o Inter. Existe, dá claro. uma sacudida. Lado emocional, dá. né? Emocional. O Nacional sacode. Não, E ainda por mais favor. aquela torcida. Eu tive a oportunidade agora no ano passado de passar uns 5 dias em torno do Palmeiras, lá em São Paulo. E me chamou muito a atenção a maneira como o torcedor vive o Palmeiras. O torcedor vive o Palmeiras todos os dias. Aquelas torcidas organizadas, que são terríveis as do Palmeiras, todas elas têm sede no entorno do Allianz Parque. Eles estão ali pressionando
o dia todo. E como é inegável que o Palmeiras tem o melhor elenco do Brasil, tem muito dinheiro, eles não admitem qualquer resultado negativo. Teve um jogo que eles ganharam, acho que de 3-1, eu lembro, e ganharam com uma certa facilidade. Tiveram que ouvir corneta porque levaram um gol. Só para encerrar antes dos recados, bem, eu via vocês falando fora do ar antes do início do programa, principalmente para o Márcio, junto com o Lisca lá, o que vocês estão vendo de novo, se é que tem algo novo nesse Campeonato Brasileiro? O Santos agora assumiu a liderança, né, com a vitória de ontem sobre o Avaí. Tem algo diferente? É mais do mesmo? É o futebol brasileiro realmente que está em baixa em relação ao futebol europeu, né, o restante do futebol jogado no mundo? Tem algo de novidade para ser que dá para ser tirado desse Campeonato Brasileiro até aqui? Ô Jairo, tu sabe que eu estava falando com o Márcio e claro que deve ter muitos méritos o Santos hoje, né, como líder, até porque o Santos também tem uma competição só, né, tá focado e consegue trabalhar às vezes a semana pelo menos inteira. no nome o elenco parece não ser tão forte, né? Mas eu vi 2 jogos contra o Santos e Bahia, que o Santos venceu no último minuto e não me recordo o outro. Também eu não sei se foi a Chapecoense, teve um jogo que ele venceu no final. O que o Márcio matou, aí logo em seguida eu estava comentando com o Márcio, aí o Márcio disse, bem, o Santos bota lá 4 jogadores atrás e o time é extremamente ofensivo. Porque eu não achei assim nada de diferente, achei um jogo ruim contra o Bahia e o outro jogo também, mas venceu, que é o importante, né? Naquele momento o time não está tão bem no jogo, mas tu vencer, perfeito, né? É um time que não, do meio para frente não tem uma posição fixa. É isso Ele aí. se movimenta, roda, gira, liberdade, né, a Marcos, liberdade do atacante vir na zona de construção, o meia entra como um atacante, os de beirada, eles entram por dentro para abrir o corredor para os laterais passar. Então, querendo ou não, isso confunde. Então, sempre tem e a aproximação dos Porque o jogadores. jogo de ontem contra o Avaí foi complicado, leve. o jogo 3-1, o jogo foi difícil. Foi Seria um até jogo que difícil. o time que eles está chamando tomaram- um pouco de atenção. Então. Tanto que eles tomaram o gol do Avaí, o empate, foi numa bola atravessada, o cara dá o corta-luz, entrou sozinho do outro lado para só só deu carimbou. tapa. Então, quer dizer, a movimentação... É um time ofensivo. E muito leve, mas é uma característica histórica do Santos. É verdade. É uma verdade, característica é verdade. histórica do Santos. Acho que não chega. Mesmo Não mantém. que tenha um handicap favorável de jogar apenas o Campeonato Brasileiro. Mas acho que não mantém. Senhor, vamos para os recados aí. Tu tá com a caixa cheia, que tem bastante também, viu? Eu tenho aqui a do Hans. Abraço pro meu Colorado Cury. Abração, Hans. Outro aí me deve uma visita, né? Vou te visitar. Ele falou. E bonita camisa, ele falou, que é a camisa que vai ser sorteada do Sim. americano, né? Exato. O Hans sempre está acompanhando o Camisa do programa. americano. Eu tenho aqui da Cida Medino, boa tarde. Vendo as pessoas, vendo só pessoas amadas que conheço. Everton Cury, Jairo, Benhur, até mesmo o Márcio, que jogou aqui jogou aqui em Natal. Coisa Abraço, querida, Cida. programa. Lá em Natal, no Rio Grande do Norte. A Cida é o amor em pessoa. É verdade. Parabéns aos participantes, o Neurilene Cray, zagueirão, e Simone Maguin, grande Benhur Pereira, beijão. Por aqui também tem recado. O telefone está tocando alto aí. O João Batista Bertolli, só fera, abração. A Giovana Malman, um abração, gente bonita, dá um oi para Lajeado. Alô aí para Lajeado, então. Alô. O Gabriel Becker, para ti, Márcio. Um salve para o Márcio, vem jogar por nós no segundo semestre. Será que ainda dá, Márcio? Não, já deu, Gabriel. Grande abraço, mas já... Tá fininho, já né? Fininho a gente tá. Será A gente que não joga dá para uma botar bolinha. 5 e ir para o campo, não? A gente agora só fica na torcida para o Novo Hamburgo. Também o Cid Mânica. Márcio, exemplo de profissional e de bom caráter. Estou sempre na torcida por você, meu amigo. Abraço. Sarandi, Rio Grande do Sul. Grande abraço, Cid. Um grande amigo que eu tenho O Cid de não longa data. está em Camboriú? Não, Cid é um não. excelente cozinheiro. Ah, não. Não, é outro. o Mânica, é outro. Estou confundindo o Cid Cid. Mânica. Estou confundindo. É outro. Então, perdão. E também aqui o Paulo Alves Rocha. Boa tarde a todos, um grande abraço. E o Márcio Dias Bica. Grande Márcio Bica também está. Capitão. Grande capitão. Eterno capitão. É o pessoal que está acompanhando conosco. Fininho. Não, tá jogando aí, tá Tá jogando. jogando, bota Tá sendo fotinho campeão, aí, tá sendo campeão em tudo onde ele vai. Qualidade. Ele tá acostumado, né? Qualidade. Qualidade. Voltando a falar principalmente dessa semana de Libertadores dos clubes brasileiros,
O Flamengo se complicou no jogo da ida 2-0 contra o Emelec. Palmeiras empatou fora, mas até pelo Godoy resultado, gol fora, enfim, tem um time bem melhor que o Godoy Cruz, tende a passar pela equipe argentina. Cruzeiro e River seria o confronto mais complicado? Porque o Atlético Paranaense também perdeu em casa para o Boca, né? É verdade. Tirando a dupla Grenal. Hein? Eu acho que é o mais imprevisível, né? Tá aí aberto, né? O River os fora outros- também joga O bem. River fora já ganhou título, né? Já Exato. ganhou em cima do Ele Cruzeiro. eliminou o Grêmio Também, o então. ano passado na Arena. Né? Argentino jogando fora, tu não pode levar de barbada. Eles não sabem pode achar- jogar, são sabe. catimbeiro. Eles não têm problema, a adversidade não é Aguenta a problema. pressão. É. Então, Eu acho que é o A, jogo mais difícil. a pergunta é aí, o Cruzeiro faz como? Pois é, né? O O que Cruzeiro está acontecendo com o Cruzeiro? atrás sabe jogar, né? Mas o Cruzeiro perdeu em casa de novo, né? É. Mas ontem tinha 3 titulares só. não, claro. Alivia, né? É, não. Mas- Não, eu digo, o Cruzeiro faz como? Vou pra cima do Ah, River. sim. Vou. Tem que ir. Tem que ir. Eu também Tem acho que ir. Eu Eu acho acredito não que dá vai pra- jogar. o Mineirão jogo. amanhã a tendência é mais de 60 mil pessoas, né? Eu acho que o River já eliminou o Cruzeiro, Já né? eliminou dentro do eliminou Mineirão. 3-1. Não, né? e não foi o Não, Boca. foi o Boca. Estudiantes. se eu não me O engano. Estudiantes O ganhou uma Estudiantes final ganhou uma contra final o do Cruzeiro, Cruzeiro. 2009. É. Eu Dentro acho do que Mineirão. Dentro do Mineirão. Eu não lembro. Agora não do lembro. River eu não lembro. Agora, os argentinos O perigoso do jeito o Atlético que é. Paranaense eu acho que deu na Libertadores, né? Será que consegue reverter lá na Bombonera? Será que os dois, o Atlético Paranaense que jogou com os titulares ontem e o Flamengo que jogou com os titulares, já não deram o aviso? Nós podemos, ou com certeza tem chance de passar, mas se a gente não passar, nós estamos bem no brasileiro. Pode ser isso também, né? Mas eu acho, sinceramente, pelo que eu vi do jogo do Flamengo, o Flamengo jogou absolutamente nada. E mesmo assim teve umas oportunidades. Eu acho que no Maracanã ele tem plenas O Emelec condições. não é nada disso também, né? Não, é muito Inventa pouco. de fazer um gol cedo. É muito pouco. O que teria sido, de fato, a pá de cal foi aquele que seria o pênalti, mas o VAR viu a mão, que foi mesmo, Foi, né? não tenha No dúvida. início da do lance. jogada, né? Porque se sai aquele pênalti e 3 a 0 Emelec seria converte, quase impossível. aí ia ser E, complicado. desse confronto Flamengo e Emelec saiu o possível adversário do Inter, né? A gente Eu acreditando que o Inter passe. particularmente, já declinei aqui o que eu acho que vai acontecer, né? Eu acho que já vou jogar lá na frente. Eu acho que a semifinal será Palmeiras e Inter, minha opinião. Eliminou o Grêmio. Eliminei o Grêmio. Acho que não. Apesar de tudo, acho claro que que não não. passa. É uma opinião, mas aí não é opinião de Isenta, colorado. isenta. Não. Isenta. É óbvio que eu gostaria que isso acontecesse. Até digo pra você Ô, o Everton, seguinte, olha o desespero do Jair, falou que eliminou o Grêmio. agora. Não, é isento, tá bom. Agora, assim, ó, não há isenção, é óbvio Não, que eu claro que gostaria. sim. Mas, por outro lado, eu te digo assim, ó, tem uma situação que é importante. Se for o Palmeiras contra o Inter, o segundo jogo é no Allianz Parque. E isso é complicado. E aí nós vamos lembrar daquela falha do Lomba única dele no ano, aquela falha no segundo gol do River lá. Porque se tivesse vencido, o Inter teria sido melhor Traria colocado pra dentro, e pra traria para o Beira-Rio. Beira-Rio. Já se for o Grêmio, o segundo jogo é no Beira-Rio. E aí, e o Inter, o segundo jogo em casa para o Inter faz grande diferença, que já para o Grêmio Sem não é a dúvida, mesma coisa. sem dúvida, O Grêmio verdade. já não sente tanto. O Inter praticamente é dependente de uma situação de decidir em casa. Pela força que o Beira-Rio tem, porque eu acho que o Beira-Rio tem muito mais força para o Inter do que a Arena tem pro para o Grêmio. Inter, foi muito bom o sorteio da Copa do Brasil, o primeiro jogo sendo Mineirão, né? Porque já Com não teria o certeza. D'Alessandro, provavelmente o D'Alessandro não jogaria no Mineirão mesmo. Com certeza. Então, e vai ter a volta no Beira-Rio. E o outro lado da chave, acho que o Boca encaminhou. Né? E o... É LDU, né? LDU e São E Lourenço. Olímpia. Ele e ganhou o seja Olímpia. quem for ali, o Boca passa. Eu acho que a final da Libertadores é Boca contra Palmeiras ou Inter. Essa é a minha opinião. Agora, independente de qualquer coisa, só jogão, né? Ah, não. Ah, são sem grandes. Quem Tá, gosta jamais, de futebol, senta jogos, e grandes começa, né? equipes. Assim, Jairo, como eu vou me expor e vou dizer que a final da Copa do Brasil vai ser Grenal. Olha só, hein? Forte. Seria, pro futebol seria brasileiro, histórico, seria né? histórico, né? Mas Parar o eu Brasil, acho, eu não acho, só o Rio Grande do eu Sul. acho que vai acontecer. Eu não vejo força nos adversários da dupla para reverter, para bater tanto o Grêmio contra o Inter. Porque o Grêmio tem essa característica de decidir bem fora de casa. E deu certo, porque o Grêmio, ok, vai jogar a primeira na arena e vai decidir fora de casa. Daqui a pouco resolve a situação,
porque o Atlético provavelmente vai vir de desclassificação da Libertadores. Sim. Vai Tendência é aspirar essa. no máximo uma vaga na próxima Libertadores via Campeonato O Brasileiro. Atlético dentro da arena é muito forte. Ele é muito chato. Muito forte. Mas, e o campo, o sintético, querendo ou não, eles já estão Facilita. eles já estão adaptados. Mas, Márcio, tu não vai concordar Temos comigo que fazer, daqui tem- a pouco o Grêmio faz 1-0. Ah, não, Ou resolve. faz 2-0 aqui, acabou, porque lá Eu acho assim, ó, tem que levar uma vantagem. uma vantagem. O time que joga o primeiro jogo em casa, ele independente de qual, ele tem que inverter a vantagem do mando, ele fazer um resultado positivo para que ele possa Agora, o administrar. Atlético que joga forte em casa, ele teve dificuldade Ele é contra o Boca, né? E ele é horroroso fora de casa. O Atlético não ganha de ninguém fora de casa. Agora ganhou 2 no Brasileiro, Duas né? no Ganhou do Brasileiro. CSA e agora Cruzeiro. o do Cruzeiro. Cruzeiro com o time reserva. O time misto do Cruzeiro, E o reserva. CSA, vamos combinar, né? O Grêmio vai ter que hoje passar o rodo lá mesmo com o time reserva, né? O Grêmio tem time melhor, né? Sem dúvida nenhuma, mesmo sendo o reserva. Olha aqui, ó, antes do intervalo, o Márcio Bica está dizendo abraço, meus queridos, e o Cristiano Dutra Hatz. Márcio, baita profissional, deixou saudades no Chavante, viu? Grande abraço. Eu tenho uma história bonita lá no Brasil de Pelotas e um carinho especial. Também Márcio o tinha a cara Flávio do Brasil, Dutra né, nos Márcio? acompanhando. Raçudo. Aquele é o tipo de jogador que a torcida do Brasil gosta, né? O estilo do De vez em Márcio. quando faz um golzinho, né? De vez em quando fazia os golzinhos, mas foram Quantos 4. gols na carreira, Márcio? Não foram muitos, mas decisivos, né? Foram importantes, alguns gols importantes, importantes, alguns alguns importantes. gols de título Sem dúvida. do Gauchão de 2000, Exato. né? Pelo Caxias, aqui no Novo Hamburgo também foram alguns importantes naquela campanha da Série C, que o Benhur, a gente era o nosso diretor. verdade. Márcio, mais gols que muito centroavante que andam por aí jogando em time grande. Mas Depois a gente do fazia intervalo. os atacantes essa fazer. dos gols eu tenho uma, que o Eduardo colocou um gol meu contra o Atlético Mineiro, e eu juro pra vocês, eu saí comemorando e tinha o Edinho, jogou no Palmeiras, o Edinho Sim, Baiano, claro. passou por mim e disse assim, tu não sabe nem pra onde correr, não sabe comemorar, né? Não tá acostumado. Depois do intervalo, a gente foi falar de Grêmio, por sinal. O Renato teve mais sorte que juízo, quinta-feira, porque com o André de centroavante tá difícil, né? Tem mais recado antes do intervalo? Tu Vamos fica lá. insatisfeito Eu quando tenho eles aqui escalam o- André, Jair? Bah. Max Anderson Miller, grande abraço ao Jairo Cuba, Grande abraço. o Haroldo Mendes dos Santos, Sim, um abraço a todo mundo aqui. E a Cida Medina botou uma história aqui, sabe o que é melhor? Tá fazendo 5 anos que conheceu o Jairo Cuba. Querido, Eu não vou é entrar verdade. no mérito dos brigadeiros. É verdade. Tá na hora de eu voltar a Natal para buscar uns brigadeiros, mas dessa vez a encomenda chega, porque eu não tô podendo comer Mas muito chegou, mesmo. ela né? mandou pra mim, eu recebi. Ah, é? Claro, eu Ah, recebi. eu acho que foi o teu que eu guardei para não ter problema. Os outros pararam no caminho. Vamos ao intervalo e já voltamos. Pra onde que eu vou? Falando um pouco dos 30 anos da Forrotec, uma empresa que se estabeleceu no mercado setor calçadista de componentes em Novo Hamburgo e vem nesse tempo todo desenvolvendo produtos de alta performance, de qualidade para o setor calçadista, moveleiro e artefatos. Claro que isso tudo devemos às parcerias, à fidelidade, ao nosso trabalho, não só dos nossos clientes, como os nossos companheiros, nossos parceiros, nossos funcionários que hoje estão com a Forrotec. Então, vai aqui o meu agradecimento dos 30 anos. É uma luta constante e que seguimos nesse caminho, nesse projeto que a gente levantou nesses anos todos aí. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de PS dedicados, data center e muito mais.
Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local e na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Retornando então nessa tarde de segunda-feira, agora ó, 13 horas 4 minutos, estamos ao vivo, né? Pelo canal 14 da NET, também na página da Vale TV no Facebook, você pode nos acompanhar, mandar seu recado ao vivo, tem o Facebook do Debate Bola e também no site, né? valetvplay.com. Falamos bastante de Inter aí, principalmente no primeiro bloco, e vamos falar um pouco de Grêmio também, nesta segunda parte do programa. Tricolor que joga hoje à noite pelo Campeonato Brasileiro, lá no Estádio Rei Pelé, eu acho bonito esse nome, hein? Estádio Rei Pelé, lá em Alagoas, contra o CSA. E como o Everton já vinha falando antes do intervalo, concordo com ele, eu acho que mesmo com a equipe reserva, o Grêmio tem a obrigação da vitória. E na quinta-feira, lógico, o jogo decisivo lá em Assunção do Paraguai contra o Libertad. Vamos começar por aí. O que esperar do Grêmio hoje à noite com essa equipe mista? O Grêmio está focado no Brasileiro ou o Renato vai levar como dá? Hein? Tem alguma confirmação do time? A tendência é time reserva. Tá, mas não tem alguma... o Luan, Jeromel, Tardelli... O Jeromel o Jeromel está confirmado. O Jeromel é o único que vai porque está suspenso contra o Jeromel joga Luan. A dúvida... Luan e Tardelli, a pergunta que eu o Tardelli talvez. A dúvida é que se Tardelli jogar hoje, Joga André na quinta. joga André na quinta e vice-versa. Eu pergunto porque eu acho, a opinião minha, né? Eu acho que o Renato vai surpreender com um 9 diferente. Ou, por isso que eu perguntei se o Tardelli e o Luan estavam relacionados, que eu acho que está na hora, e principalmente num jogo fora, de repente um dos dois atletas entrar e testar um novo sistema aí, né? Apesar que treinador é o seguinte, quando ele segura o centroavante, às vezes, não é nem para ele atacar muito, até porque, né, é às vezes para segurar a parte defensiva, né? Isso acontece muito. Em algum momento do jogo, tu tá começando a tomar uma pressão e tu não tem, claro, um jogador à altura, mas tu garante a tábua defensiva, ou na troca, né, Márcio, da tábua defensiva com o número 9 ali, se tu não tem uma reposição, tu segura. Acho que não é o caso do Grêmio, né? E hoje, principalmente, né? Vai jogar fora, né? Por favor, né? muito Sem se fala, menosprezo, apesar de... Porque nós também temos que considerar uma situação, né? A pressão que o CSA vem sofrendo vai obrigar... Porque o CSA... Argel. Ele vai ter que buscar resultado, não Aí importa. em casa, lá, o torcedor, lá eles vão apoiar. Lá o Rei Pelé hoje vai estar provavelmente cheio. Bem lá, né? Já joguei lá, eu conheço bem lá. E eles, querendo ou não, estão num momento não tão bom, difícil, né? O torcedor pressionando. Tem bons jogadores, tem bons valores, sim, só que as coisas começou mal, não deu encaixe, aí fica difícil. Até porque se o CSA vence hoje, ele fica com 9 pontos, fica a 1 ponto só da degola. E é uma oportunidade em casa contra o reserva do Grêmio, né? O Grêmio porque se ele não pontuar em casa, ele vai pontuar onde? Então, vai ser um jogo difícil, eu acho duro. O Márcio, Everton, bem, o que vocês analisam, porque muito se fala que o melhor Grêmio, talvez, dos últimos tempos tenha sido, lógico, os anos de 2016, 2017, mas muito se fala de 2016 com o Luan fazendo aquela, né, a função de falso 9, o Douglas vindo de trás. Vocês acreditam numa possibilidade? É que o Renato parece que não curte muito essa ideia, né? Ou então realmente colocar o Tardelli ali, tentar firmar ele como 9. Tu não acha que tem uma grande diferença do Douglas e do Luan pro Jean-Pierre? E Jean-Pierre quase não pisa na área, né? E eu acho que tá aí o problema do Renato. Quando ele tinha o Douglas pisa na área, né? O Douglas, ou ele saía de trás pro Luan. O Douglas fazia vários gols com aquela equipe. Características bem diferentes. E além disso, vamos analisar a situação do Luan. O Luan era um cara que se movimentava muito mais. Ele flutuava entre as duas linhas ali, quando ele recuava, flutuava. Ele abria esse espaço até para o Douglas avançar. Exatamente, para o Douglas passar. Outras vezes tu via, ele caía dos dois lados. Né? Então ele era um jogador que buscava fugir da marcação e dar a opção de chegada ou de passe. Hoje ele não faz mais isso. Ele simplesmente se submete à marcação e por ali ele fica.
O Everton, E carimba a bola e passa para trás e passa para o lado. Sabe o que eu gostava muito do Luan, e é uma característica que eu gosto, e eu acho que alguns treinadores, né, precisam desse atleta, era em algum momento, quando a bola caía nele, ele conseguia manter a posse. E além disso, A ele tem 1 contra 1, né? É, ele tem ele- a jogada Porque às vezes tu individual, que às vezes falta no time do toca Grêmio. e não consegue alguém que E segure eu te aquela pergunto bola, agora, sabe? hoje, Tem o Everton Eu ia dizer hoje. que tá Quando- muito carregado em cima do Everton. quando o Luan Quando faz fecha. isso hoje, Márcio, ele Oi? fazia com muita habilidade isso. Sim. Quando ele faz isso hoje, ele pode pegar a bola e pode estar no 1 contra 1, ele não vai mais. Ele não tem nem tentado. A questão às vezes é do atleta, às vezes é o momento, é a confiança, né? Daqui a pouco ele não está num bom momento, então às vezes não faz a jogada para não vir uma carga negativa, para vou achar perder que a bola, vou vou perder e tal. A confiança, né? A confiança hoje em dia no futebol ela é essencial para qualquer tudo, atleta. né? Em tudo, mas no atleta. Tanto que o Everton hoje, o Grêmio pega, no Everton. Ele erra uma, duas, mas ele vai dentro, todas. E aí, hoje em dia, se os times fecham um pouco mais o lado com o Everton e dobra a marcação, já falta, tem que sair um de trás, o Jean-Pierre, um outro jogador para quebrar essas linhas. E a situação que o Renato faz aí há 3 anos, mais ou menos, no Grêmio, de, entre aspas, abandonar o Campeonato Brasileiro, priorizar sempre as Copas, né, seja a Libertadores ou a Copa do Brasil, e acabar jogando com a equipe mista, reserva no Campeonato Brasileiro, várias rodadas aí ao longo do ano. Eu acho assim, primeiro, tá valendo muita grana, né? Essas Copas aí, principalmente a Copa do Brasil. Sim. Se tu ganhar essa Copa aí, mais de 50 milhões. E outra que a grandeza que é o Grêmio, ele não pode se dar o luxo de ter só um time. Acho que tem que ter um grupo forte, não só Grêmio, como o Inter, como o Palmeiras. Tem que usar todos os atletas. A gente sabe que a gente está na parte da comissão, o Benhur está aqui. Fica que bom, pode, né? Pra fica bom administrar até para isso, né? administrar, porque o atleta Tu hoje... bota todo mundo para jogar. Todos querem tu jogar. administra bem Então, isso. quer dizer, se tu usar só 11 jogadores, primeiro que tu vai desgastar os atletas, tu não vai ter eles para todas as partidas e tu vai criar um descontentamento com os outros que estão no grupo. A Então, gente tu tem que falava do usar Palmeiras todos. no primeiro bloco, o Filipão fez muito isso ano A passado. gestão, né? a gestão Jogava de com pessoas 2 times de praticamente. grupo, né? E porque é importante. tinha, né? Claro, é a Porque diferença também, que o né? Palmeiras tem elenco para isso. Né? Mas o Grêmio, pela grandeza que tem, independente de não ter daqui a pouco uma qualidade tanta quanto o titular, mas está no Grêmio. Hoje em dia a chegar lá não é camisa, para assim, chegar na camisa, é um bom jogador. Então a gente não pode às vezes dizer que é o time misto. Eu não vejo como às vezes um time misto. É questão de momento. Futebol às vezes é momento. Naquele momento ele não está tão bem para ser titular, mas daqui a pouco ele pode estar, como foi o Luan há 2 anos atrás, era o rei da América. Foi o melhor jogador da América. Hoje ele não está num bom momento, ele está no banco. E a sequência de jogos, Márcio, dá a oportunidade de tu botar os jovens jogadores. Exatamente. Né? O PP tem entrado, tem ido entrado muito bem, tem feito gols importantes no Campeonato Brasileiro, ganharam de 2-1 do Vasco, 2 gols do PP. Então Essa quer dizer, mescla é O muito Fortaleza ele importante. marcou também. exato, tu tem que ir colocando para Vai dar também maturidade, oportunizar jogadores para daqui a pouco sair um Everton vendido, tu ter um outro jogador já preparado para assumir a posição de titular. E o Renato, na verdade, tem feito isso, né? Saiu o Pedro Rocha, daí, claro, já tinha o Fernandinho, que era mais experiente, mas o Everton já vinha vindo. Agora sai o Everton, daqui a pouco tem já o PP, daqui a pouco sai o PP, já tem um outro menino da base que está surgindo, tem que fazer isso para se criar novos atletas, novos jogadores, novos valores nos times de E eu acho particularmente que, e deve acontecer isso, que em o Campeonato Brasileiro premiando mais, e isso deve acontecer porque está muito defasado agora em relação à Copa do Brasil e à própria Libertadores, que dobrou a premiação esse ano. É né? Sim, que o Campeonato também, Brasileiro tá. agora tem umas faixas de premiação, né? Exato. Tem pelo Mas público, pelo pay-per-view, E são pela 38 classificação. rodadas, né? São 38 pela rodadas. classificação, Isso. tem meritocracia aí, mas ele tem que melhorar a premiação. Vou dizer por quê. Porque aí tu tens competitividade e torneios curtos, eliminatórios praticamente, que é a Copa do Brasil, que é eliminatória, e a Libertadores, que após a fase de grupos é eliminatória, mas que remuneram muito bem. E se tu tiveres um Campeonato Brasileiro que remunere bastante também, aí sim tu tem condições de manter um elenco maior e mais qualificado para enfrentar as 3 competições no mesmo nível. Como Eu acho foi que essa é a importante, saída. hein, Everton? Como foi importante o resultado do Inter, né? Com uma equipe Demais, reserva, demais. vencer em casa, claro,
Mas o Ceará, o Márcio conhece, uma equipe competitiva. Mas né? eu achei que o Ceará podia ter forçado mais, principalmente no segundo tempo, que o Inter estava sonolento no segundo tempo. Ele foi forçar no final. É, que não foi, no final, na verdade, é que aquilo que a gente estava até comentando fora do ar, alguns jogadores do Inter, é que a gente fala, sentiram um pouco o ritmo e deram uma baixada na intensidade do jogo, porque a maioria não vinha jogando. Nonato, que está jogando mais, mas a linha de quatro. Ali. A meninada, foi uma meninada. Então, quer dizer, sentiram um pouco o ritmo do jogo e o Ceará deu uma crescidinha. E o azar do Ceará é que quando o Klaus sente, sai, o Fux sente, sai, entra o Vitor Cuesta. Exatamente. Aí a hora do abafa tinha o Vitor Cuesta lá atrás. Eu estava olhando o jogo, a primeira coisa que eu pensei assim, o Cuesta vai garantir mais um bichinho sem fazer muita força. E nem encostou tá na bola, jogando né? muito, né? Não, ele tá bem, jogando tá muito. Nível muito alto. Né? A E confiança. não tá mais... Exato. Confiança. Eu achava ele muito afoito. Até isso ele perdeu. Acho que e aí É isso que eu falei. Tecnicamente ele é muito bom jogador. E aí a continuidade, jogo a jogo, a confiança, as coisas fluíram. Aqui, mais alguns recados. O Márcio tá estourando a nossa audiência, né? Mas o cara quando é craque, velho. Exato, né? Aline de Melo Pires, abraço a todos aí. Márcio Ran, grande volante, sempre foi bom te ver em campo. Verdade. Grande abraço. Também o Júnior Emerim, grande Márcio, jogamos juntos na escolinha do seu Kim. Pô, verdade, faz tempo, hein? Um grande abraço. Lembra Lá em Sapucaia, claro. Comecei lá no seu Kim, em Sapucaia. Depois que eu fui pra... Tem abraço aqui também, ó. Abraços, nobre Benhur Pereira, saindo do hotel em Concórdia, aquele de 2012, da Série D do Brasileiro com Cerâmica. Forte Joãozinho, abraço, né? é o massagista João. Joãozinho tá no Barra hoje. Também o Diógenes Sidney Aquino Flores. Essa matemática no futebol de trocar um 9 por 2,5 acabou com a formação de centroavantes. Tive escolinha e garoto nenhum queria ser 9. Agora é 5 e alas. Sobrava gente. Guerreiros e bizus, o velho bizu, estão em extinção, segundo ele. E a Rosimari Melo, boa tarde, pessoal. Nota 1000 programa. Grande abraço aí, então, para o pessoal que está participando. Agora, como é difícil mesmo hoje tu criar o referência, né? E se tu olhares os times do brasileiro, os veteranos são os referências, né? Os jogadores. É verdade. Fred, Ricardo Oliveira. Ricardo... Agora surgiu o Pedro no Fluminense, mas né? são poucos, Guerreiro, né? né? Então, assim, ó, que interessante isso, né? Mais difícil, não se faz mais. Repatriando o Henrique Dourado, né? O Corinthians não trouxe o Wagner Love? Isso. Wagner Love. Pega a Chapecoense também, aquele centroavante já é veterano, né? Até fez gol contra o Inter, começou no Grêmio, já é veterano. O apelido eu lembro, é o Boi Bandido. O Boi Bandido. O centroavante do CSA também é um centroavante veterano, agora hoje de noite nós vamos ver o nome, não estou lembrando. Né? Não, mas é interessante, né? Tu não vê jovens. Eu tenho uma ideia sobre isso, tá? Até divido com vocês, eu acho que para tu jogar hoje com 2 zagueiros que têm força, né, que são jogadores normalmente experientes, tu precisa um pouco de experiência para ser centroavante. Tu vai criar isso ao longo da tua carreira. Por isso que eu acho que é uma dificuldade hoje de tu pegar um jovem e botar. Tem uma exceção do Pedro, né? Até na França, tu pega o Giroud, tu pega esses caras mais experientes como centroavante, né? É verdade. Olha, na base do Grêmio não sei se é isso, tem o da Silva. Mas é bem coerente a tua linha de raciocínio. Não, na base do Grêmio tem o da Silva, que é agora ele até ascendeu para o grupo profissional, está treinando já com a equipe profissional. E na base, ele é um 9-9 característico e foi muito bem. Só que base é uma situação, né? Agora o Renato vai acompanhar ele no profissional. Vai dar uma maturidade, na verdade, para ele. Mas ele é um 9 estilo antigo, digamos assim. É aquilo que a gente precisa, dar uma sequência, muda-se os treinamentos, é uma outra intensidade nos treinamentos, ele tem que se adaptar, por isso que eu acho que o Renato está fazendo isso. O próprio Felipe Viseu, a gente fala dele, parece que ele é um jogador mais experiente, mas não, ele tem 22, 23 anos. Muito jovem. Começou novo no E Flamengo. é um jogador que me agrada, sinceramente me agrada, foi muito criticado agora, mas eu acho que ele é um jogador impetuoso, ele chuta bem, ele é inteligente. Ele não tem medo de chutar, né? Não, é importante para o centroavante. Exato. E talvez a situação, a maneira com que o Grêmio tem... Se a gente analisar a maneira com que o Grêmio tem se armado, né?
que o Renato assumiu, não favorece muito a atuação desse centroavante de referência. Tanto é que o que melhor se saiu foi O Barrios ou o Jael. o Jael. O Jael também não fez muitos gols, E né? o Jael passou, no início, 20 partidas sem fazer um gol. Era um deboche, né? Era um deboche. Então, eu acho que também a maneira com que o Grêmio joga não facilita muito O a função do Barrios centroavante fez de bastante referência. gols. Aí alguém até falou no programa que foi mais no gauchão do que no campeonato, nos outros campeonatos. Ele jogou bastante a Libertadores e o Campeonato Gaúcho, mas o Barrios, ele 40 jogos, fez 18 gols. Pô, é uma média boa, é quase Boa. meio gol Quase por partida, Boa, né? boa. Um gol a cada 2 jogos. É uma média interessante. É que hoje, na verdade, quem está quebrando todos esses paradigmas é o Guerreiro, que nem na carreira dele ele nunca fez o que ele está fazendo agora. Ele falou que é o melhor momento da carreira dele agora. Ele tá É inacreditável E deu um isso. encaixe, né? Agora, o como é Guerreiro. importante um jogador que nem o Guerreiro, né? Tu A não confiança depende só também. do D'Alessandro segurar a bola, tu joga nele ou a equipe chega, né? Aí outra, né? experiência, A reposição de bola mesma que vem do goleiro quando ele repõe a bola. Ele procura o Guerreiro e o Guerreiro ganha 95% da bola aérea. Ou ele faz uma parede, ou ele dá a Segura, casquinha, ou ele segura. É impressionante. E depois, quando o time está se armando ou está contra-atacando, e daqui a pouco tu tem que espichar uma bola, pode soltar nele que ele prende a bola, ou ele faz a parede para quem chega de trás, né? Porque o Guerreiro, eu estava lembrando agora, o Guerreiro, o melhor momento que ele fala é em questão de gols, De né? gols. De aproveitamento gols, de de gols, gols. porque no Corinthians ele foi Fez o muito gol do bem, título gol do mundial, título né? mundial, Não. e no Flamengo também. Então, quer dizer, E nos dois times, o que ele deu de passe, fez, né? não, O que ele deu de prepara assistências, muito. ele prepara não muito. é só aquele 9 ele sabe finalizar quando ele também sabe E outra usar coisa- o espaço para E preparar. mesmo quando teoricamente ele não joga bem, ele preocupa demais a zaga adversária. Não, os caras não saem. Aquela questão do respeito, né? Exato, os Assim, caras eu não não posso saem. tirar o olho dele. porque Jogador de senão- seleção, né? Tá Os caras explicado. não saem. Eu me lembro na época do Renato, eu como colorado tinha um pavor de ver, porque o Renato jogava, tinha sempre dois em cima dele, aqueles dois caras não jogavam. A função deles era não deixar o Renato jogar. Assim como era a questão do D'Alessandro nos Grenais, né? Olha aqui, ó, eu quero ver se o Benhur vai defender os técnicos e o Márcio vai defender a função dele, né? Que era de volante. O Neurilene Crai. Crai, o Neurilene, Isso. zagueirão. Os torcedores, os treinadores têm que garantir o emprego. Aí eles só colocam um volante. É por aí? Não é, dependendo da característica, né? Dependendo se tu tem o Tu centroavante também. Dependendo né? do que tu tem no grupo também, né? Não é às vezes porque tu não quer fazer gol da característica do jogador, de plantel, de jogo. São uma série de circunstâncias que acontecem, né? Durante a semana que tu vai usar o jogador. Eu sempre digo, e sabe que já aconteceu comigo, né? O centroavante, se tu não tem uma substituição à altura, tu nunca tira o centroavante. Deixa ele ali. Tu deixa ele ali. Eu me lembro que eu tinha um preparador, e tomara que ele esteja assistindo o programa, que era o Paulo Gilberto, e um dia, o meu centroavante não estava bem. Não estava bem. E aí o Paulo, né, dá aquele palpite, né, preparador, né, souberam, tira ele tá mal. Eu disse, cara, nós só temos ele centroavante, nós estamos perdendo o jogo, deixa ele lá. Deu 2 minutos, gol do centroavante, olhei para ele e disse, não vou falar mais nada. Centroavante é isso, né? Você não tem um para colocar a altura, não vou tirar o homem gol, né? Deixa o cara que empurra a bola. Vamos analisar essa questão do 9. Né? Não jogou de 9 exatamente no Grenal, mas o que salvou o Luan no Grenal foi o gol, porque ele até então claro não fez que sim, nada. claro que sim. E o que salvou o Tardelli agora também foi o gol, porque ele fez o gol e deu. Fez o gol e deu. Né? Evidentemente que não tem nada mais importante do que o gol no futebol, mas é isso aí. Se o cara for 9 e ele receber uma bola, ele participar de um lance por jogo e guardar, ele vai para a seleção. É aproveitamento. É. Pode tocar uma vez na bola, mas se tocar e Se guardar... for O Luan não foi escolhido no Grenal como o melhor em campo jogador do Grêmio? Eu acho que foi, né? Eu acho que do Grêmio foi o melhor. E aí foi a Mas questão foi do gol. do gol. Foi a questão do gol. Mas essa história de que tu às vezes tu não tem material humano, né? Precisa trocar. Eu vou lembrar rapidinho de uma história que aconteceu no antigo Santa Rosa e eu vejo o momento até agora e acho graça. O treinador era Marco Eugênio, no Novo Hamburgo, falecido Marco Eugênio. E era um jogo, não era um jogo lá muito importante, e o jogo estava daqueles horríveis, era um dia de calor, e tinha aquela turma do gargarejo que ficava atrás do banco de reservas do Novo Hamburgo. Aquele espacinho que tinha. Naquele espacinho.
e ficavam ali. E tem um gambá famoso, Bem do ladinho. bem do ladinho, um gambá famoso, que passou o primeiro tempo dos 15 em diante o tempo inteiro, já estava forte, né? Tinha tomado uma Guaraná? Ô gordo burro, tira o centroavante. Ô gordo burro, tira o centroavante. O Marco Eugênio voltou para o meio do intervalo e voltou com o centroavante. É muito ruim esse centroavante, eu não sei quem é pior, se é tu ou é o centroavante, gordo burro, ele dizia para o Marco Eugênio. Treinador, olha, a hora tem- o Marco Eugênio olhou e disse assim, vem aqui um pouquinho. Ele pegou e veio do lado da tela e olhou assim, olha para lá. Ele olhou o banco de reserva. Esse gordo não é burro. Burro é quem não contratou ninguém para deixar. Olha quem está aqui dentro. Deixa quieto. Eu nunca mais vou esquecer isso. Sensacional. Que bárbaro. Ele olhou Aí que eu pro banco- digo, pô, se tu ele não olhou pro tem banco um de pra botar, reserva, deixa se o apavorou. Deixa com quem o tá. Marco, o Marco Eugênio chamou o cara, dá uma olhada. Tá, o único que Pra tem. gente encerrar de Grêmio, hein? A mesma pergunta que eu fiz sobre o Inter na Libertadores. O Grêmio corre algum risco de perder a classificação na quinta lá no Paraguai? Só se tomar um gol cedo. E acho que não vai acontecer. Acho difícil o Grêmio ficar fora. Acho que abrir o 2-0 foi... Vai ser difícil, claro, até porque o Pressão, Libertad vai é. colocar uma pressão, mas o Grêmio É nessa um time que questão joga de... muita bola aérea, né? o Grêmio pelo posicionamento, pela catimba, e por tudo aquilo que Pela já tem vivido, experiência, experiência das últimas Difícil Copas aí, demais. é dificilmente ficar fora. Se tomar um gol cedo pode... Vai Mas incendiar mesmo um assim, pouquinho, mas é complicado. foi demais. 2-0, né? Não é 1-0. É uma frente muito boa. Faz um gol Uma lá, boa liquida. vantagem. Faz um gol, liquida a parada. Silvio Larsen. Grande bem, bruxo. Silvião, Abraços em todos aí em Chapecó assistindo. Ah, viu? grande Tá na Chapecoense bruxo. agora. Tá na Grande Chape. abraço. Ô, bruxo. Tem mais algum recado aí, William? Não. Só rapidinho, antes do final do programa, já estamos nos últimos 5 minutos aí. Falar aqui do futebol do Vale, hein? E principalmente do interior como um todo, mas principalmente do Vale dos Sinos. O que vocês estão esperando dessa Copa Silverard, a Copa Federação Gaúcha, que vem aí no segundo semestre? Equipes que vão disputar vaga na Série D, na Copa do Brasil, principalmente aqui o Novo Hamburgo e o Aimoré, que são da nossa região. Olha, é uma pena que haja tão pouco recurso para essa Copa. Porque se as pessoas tiverem condição de vislumbrar o que ela oferece lá na frente, ela poderia sim, na verdade ela já é bastante atrativa. Sem dúvida. Bastante atrativa. Imagine que para clube do interior, um título dessa copinha dá ele a oportunidade de escolher entre Série D e Copa do Brasil. Evidentemente que, isso é na minha modesta opinião, a Copa do Brasil, Pela questão financeira. pela questão financeira, quer dizer, campeão da Acho que a Copa primeira já é 500. 600. 600 mil? 600, imagina, 600 mil já tu tem... Mesmo que tu caia fora no primeiro jogo, é 600 São 600 mil. Aí eu te pergunto, Quase a cota do gauchão. a cota do Gauchão foi 1,300. Metade da cota. Metade, bem dizer. Meia cota. para jogar um jogo. Né? E aí, como nós tivemos agora em 2018, que nós classificamos e fizemos 2 rodadas, nós ganhamos 1,100, foi 1,200 a cota do Gauchão. A Avenida passou, A Avenida do Guarani. perdeu pro jogou Guarani, o foi jogar contra o Corinthians. Olha, o Juventude, de certa forma, se 7 milhões. o se Juventude. estabilizou em função da premiação. da Ganhou Copa do quase a Brasil. premiação de um time da Série B de brasileiro. Série B de brasileiro são 6 milhões e meio. Ele ganhou mais ou menos Sim, a ele a chegou até a cota do fase de brasileiro. oitavas de final. Imagine, E oitava vai de ser final, competitiva a tudo copinha, bem. hein? É. Eu acho, infelizmente, se for confirmado, e foi, né? A questão do Caxias, né? De ter desistido. Acho que daria Eu vi uma matéria agora que parece que o Brasil de Farroupilha está entrando na vaga que era do Caxias. Já era o Brasil de Tem- Já Farroupilha. era, tá voltando, tem acho que algo agora. sobre isso. Algo desse Mas tipo. eu tenho acompanhado as equipes, a Aimoré, Pelotas, eu acho que são equipes competitivas, o próprio Avenida, São José, Novo Hamburgo, né? Tá tentando, eu acho que tem no mínimo aí 5 a 6 equipes que vão ser extremamente competitivas. podem- Aí vem, alguns já têm a vaga, que nem São José, né? É verdade. Pois é, e também tem os gaúchos aí na Série C, né? O Ipiranga, o Juventude de São José até empataram ontem lá no Alfredo Jaconi 1-1, mas são 3 equipes, o São José está liderando a chave, o Juventude também está entre os classificados nesse Tá em momento. quarto lugar e o Ipiranga tá está um ali, ponto, tá um tá ali ponto. beliscando.
Pô, seria muito interessante termos Seria gaúchos na Série B do ano que vem. sensacional, Né? seria Se sensacional. desses 3 subisse 2, seria ótimo, Nossa, né? espetáculo. E tem boas condições. Tem boas Eu acho condições. que um com certeza sobe. Não sei quem, mas eu acho que um sobe. Eu acho que o São José está muito ajustadinho. São Empatou José mesmo ontem, Está né? fazendo um trabalho muito já há bom. bastante tempo. Sequência do trabalho. Sequência. né? É o que a gente Trabalho. fala, né? Continuidade, um planejamento, Eu sempre fui Jogadores. Tem uma E a grama uma sintética ajuda o São José também ou não? Até Assim pode como ajudar, falaste né? lá do Atlético Até Paranaense. pode ajudar. Mas tu vê, o São eles José está treinam. buscando resultado fora. Mas tá, que nem Exatamente. agora empatou O São José não ontem. perde, né? Empatou ontem com o Juventude, buscando um resultado negativo depois de tomar o gol quase aos 40 do segundo tempo. Ele perdeu uma partida só. Isso mesmo. Só O por 1 a Pedro 0, Caxias na Série D, né? O que ocorreu lá em Manaus antes. Porque eu particularmente acho que e nós temos condições de ter pelo menos 2 times subindo de série para B, seria muito interessante o futebol gaúcho, seria muito importante. E o Caxias, o azar que o Novo Hamburgo não conseguiu a vaga, né? Conseguiria a vaga da Série D, né? Com a Exatamente, vitória do Caxias exatamente. lá, né? Então seria o Caxias nasceu, o Novo Hamburgo já na D, né? Olha aqui para encerrar, o Odair Reis, abraço grandes pessoas que conviviam no futebol, viu? Grande abraço dele, acho que mora em Florianópolis agora. Maradona, Maradona, mora em Floripa agora, tá? O pessoal Grande abraço. acompanhando. Márcio, agradecer pela participação. Olha, foi excelente o bate-papo. E em nome do Eduardo Pires, também do meio, está sempre convidado, né? Obrigado, um grande abraço, foi um prazer estar com vocês novamente aqui e me sinto honrado de participar com vocês nesse debate tão legal que foi hoje. E quando tiver novidade de clube, para onde vamos, aí A gente avisa, mantenha-nos informados. Com certeza a gente avisa, sim. O Everton não precisa dizer para voltar que ele sempre volta, né? Já tem cadeira cativa Isso, ali. já ó. está aqui funcionando, né? Até o nome dele ali já tá Isso, já está com o nome até. Aí o Márcio é bom de latinha, né? Não era Não, só no bom, campo. bom. Cara, o camarada vai bem mesmo, hein? Everton, valeu também, viu? Ó, sempre à disposição. Benhor, até a próxima. Até amanhã, né? Agradecer a presença dos dois. 1 hora é pouco, né, para a resenha do futebol com esse pessoal aí. E um abraço para Madalena Carvalho, para o Daniel Jacobs, para a Drice Carvalho também, que é lá de Recife. E tu sabe abraço se a tu todos volta aí. amanhã? Tu sabe se tu E volta? o Edu deve estar participando, deve estar acompanhando não mandou lá nenhuma da praia. mensagem, Nós deve estamos ter, sem deve moral ter. mesmo, Eduardo. Nenhuma mensagem Ou no tu mínimo mandou tá pra nós. dormindo. Tá na beira da praia. Ah, não, só falta uma de sunguinha na beira da praia. Aí larguei. Mas se ele estiver olhando, ele está corneteando. Ele bem tá, apresentado. ele tá constrangido. Ele tá constrangido porque ele tá dizendo, pô, o cara tá arrasando lá. Nós contratamos o Jairo, olha, já na cadeira especial, bonita. O Eduardo vinha com um banquinho ali. Tu vê? Tá sem moral, Ah, Eduardo. imagina, Olha aqui, o Eduardo de sunga na beira da praia, vai preso. Meu Deus, que cena. O Benhor, só pra gente encerrar, o pessoal pode mandar uma mensagem sobre a camisa do americano, né? Para participar do Na verdade, é sorteio. compartilhar o Isso, Face compartilhar, Debate Bola, né? Que Tá aí bonita na essa sexta-feira vai ser sorteado. Bem bonita a camisa. Tá certo, então. Agradecer a todos pela audiência, pela participação, inúmeras mensagens, pessoal mandando seu alô ao vivo. E amanhã, 12h30, estamos de volta.